debaixo de tuas asas. Santo, Santo é, Santo, Santo. Vou te ajudar para que eu ser como eu te servi, porque eu sou o que se eu quero. Passar? Desliga esse aqui, que fica melhor para ver, por favor. Isso. Amém? Dá vontade de ouvir tudo, de todos os hinos. Em particular, eu preferia ouvir o primeiro de todos, né? Bom, vamos lá. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as tentações no ministério de louvor. É o assunto que a gente vai conversar um pouquinho nessa primeira parte. Eu gostaria de começar perguntando o que é tentação. O que você entende por tentação? Vamos lá. A participação, como eu falei, como foi ontem, boa. O que é tentação? Tentado a fazer algo que você não pode. Mas você usou a palavra tentação. Quero falar tentação. O que é? Ser atraído. Não, eu que estou fazendo a pergunta, Milton. Eu vou deixar para depois vocês fazerem a pergunta. Vamos pegar aqui o que a Ana Paula falou, que a tentação é o quê? Você falou? Ser atraído. E eu gostaria, agora respondendo a pergunta do Milton, eu gostaria que nós pensássemos em tentação agora como tudo aquilo que nos leva a errar. Está errado ali, né? A errar o alvo. Tudo aquilo que nos leva a errar o alvo, que nos atrai de forma que nós venhamos errar o alvo. Então, aliás,
Errar o alvo é um dos significados da palavra pecado. É errar o alvo. Porque nós temos um alvo. Nós aprendemos ontem que nós temos um alvo. E que alvo é esse? É uma adoração autêntica. Somos chamados por Deus e nós estamos aqui para aprender o que é uma adoração autêntica. O que nós aprendemos ontem sobre adoração autêntica? Dá uma olhadinha aí nas suas anotações. Vamos encher um pouco isso aqui até para ajudar a abençoar os irmãos que não puderam vir ontem, para eles poderem entender um pouco do que nós conversamos ontem. Vamos lá. O que é uma adoração autêntica, pelo que você aprendeu ontem? O culto é igual servir. Sim. Saber quem Deus é. O Cleverson anotou direitinho a respeito do culto, né? O culto é um ato de um servo ao seu senhor. É a atitude devida de um servo a seu senhor. E trazendo para o culto religioso, a adoração é a atitude com que o servo serve a este Senhor, e a adoração é uma parte essencial do culto, porque é a forma com que o servo serve ao Senhor. Agora, o que é uma adoração autêntica? Repetindo, a Ana Paula falou que uma adoração autêntica é parte do princípio que nós temos que conhecer quem é Deus. Mais o que? Confessar, um estado de confissão. Vai, irmão. Proclamação do Evangelho. Evangelizar, a pregação da palavra, né, que nos leva à adoração autêntica. Lembra do culto que nós fomos lá em Isaías? A adoração autêntica é quando você tem uma visão correta de Deus, tem uma visão correta de si mesmo. Quando você entende a necessidade de salvação, você se rende. E com isso você responde isso positivamente a Deus, lhe prestando adoração. A adoração autêntica é aquela que é voltada para Deus, certo? Ou seja, nós somos os adoradores. E nós temos que, tudo que fizermos aqui na frente, ou na verdade na nossa vida como adoradores, nós temos que caminhar para esse alvo de uma adoração autêntica, conforme nós aprendemos ontem. A adoração autêntica, lembrando, ela é vertical, ela olha para cima, ela olha para Deus, ela quer ser aprovada por Deus, ela quer glorificar Deus, ela quer proclamar as virtudes divinas. Qualquer coisa que nos faça ir para outro lado, vai ser uma adoração corrompida, que é o que nós vimos ontem. Então a tentação é tudo aquilo que faz com que, ao invés de seguirmos da adoração autêntica, verdadeira, faça com que nós acabemos corrompendo a nossa adoração. Então vamos lá. Dito isso, ontem, o que nós falamos ontem que pode se tornar, vê se você consegue lembrar ontem algo que nós conversamos aqui, que pode se tornar uma grande tentação e que vai nos desviar de uma adoração autêntica. Centralizar no homem. O antropocentrismo, ou seja, uma adoração voltada, preocupada com o homem, voltada para o homem. Quais foram as características de uma adoração que, ao invés de ser cristocêntrica, teocêntrica, né? Poderia ter falado isso antes sobre a adoração autêntica, é quando Cristo está no centro, quando Deus está no centro, não frisamos isso. Quando nós colocamos o homem no centro, o que nos leva a colocar o homem no centro? O que nós conversamos sobre isso ontem? Tenta lembrar aí. Mas sim, mas a gente está pensando mais aqui nas nossas intenções no louvor. Quando nós subimos aqui no louvor, nas intenções do culto em si. O que nós conversamos ontem sobre isso?
A gente se preocupar em tocar ritmos que agrada a outras pessoas, mas o quê? Prosperidade na letra. Por quê? Você, com isso, você enfatizar demais esse tipo de assunto, você está querendo fazer o quê? Agradar os ouvintes, trazer um conforto para aqueles que estão sentados, não trazer um confronto muitas vezes. Ou seja, você satisfazer a ansiedade do homem, ao invés de pensar em glorificar a Deus. É você colocar a centralidade no homem e não em Deus. Mas o que a gente pode falar sobre isso? Cadê a Karen? Karen falou algo ontem. Sim. Para quê? Mas por que você vai colocar as luzes? Você vai colocar, pintar a igreja, fazer essas coisas todas? Por quê? Para atrair as pessoas e o quê? Ou seja, a adoração antropocêntrica, você se preocupa mais em atrair pessoas. E você trabalha aqui em cima com hinos, com coisas para atrair gente. E aqui, para me adiantar um pouquinho até, eu já entro numa pergunta que nós temos que fazer na nossa adoração. Eu quero atrair a presença de Deus? Ou quero atrair homens? Você tem que pensar isso. Eu quero a aprovação de Deus ou a aprovação de homens? Porque a partir do momento que eu começo a me preocupar com o que vão achar do meu louvor, com o que vão achar dos meus ritmos, com o que vão achar do que eu prego, com o que vão achar do meu culto, se vão gostar ou não vão gostar, se vai atrair gente ou se vai expelir gente, eu vou estar transformando a minha adoração em uma adoração antropocêntrica. E isso vai me desviar do alvo? Vai me desviar do alvo. Então o antropocentrismo, ele é uma tentação do Ministério do Louvor que nós precisamos tomar muito cuidado. Mas vamos falar de outras tentações. Então, dito isso, já começamos a entender aonde que nós precisamos chegar hoje, a que entendimento nós precisamos chegar hoje. Então pensa, nós temos um alvo, o alvo é glorificar a Deus, é a glória de Deus, é Deus no centro, como lá na visão de Isaías 6, Cristo no centro. O que pode acabar nos desviando como ministério de louvor? Vamos pensar no ministério de louvor agora. O que pode nos desviar desse alvo? Vamos lá. O mundo, mas vamos pensar aqui, na nossa atuação aqui em cima. Vamos lá, gente, fala aí. Soberba. A vaidade pode ser uma tentação no Ministério do Louvor? Quem concorda? Sim. Confundir com o show. Agora, alguma coisa nos leva a transformar isso aqui no show. E é exatamente a tentação que desvia o nosso foco de Deus para os homens. Aí nos leva a transformar no show. Satisfazer seu gosto pessoal, por música, tal, aquilo que você... Isso pode ser uma tentação? Pode nos desviar do alvo? Sim ou não? Pode. Mas o quê? Deixa eu fazer uma pergunta então. Bom que a gente conversa algo que a gente tem que conversar. Vocês acham que a perfeição musical pode ser uma tentação no Ministério do Louvor? Quem acha? Por quê? Vamos lá, vamos conversar. Então a gente não precisa tocar perfeitinho, a gente não precisa se preocupar com isso.
Uhum. Sim. Se cada um foi para um. Fala, Davi. Uhum. Então, pegando o gancho aqui no que o Davi falou, escutaram o que o Davi falou? Conseguiram escutar? Né? Então, nós podemos concordar aqui de que a perfeição musical ela tem um lado positivo, mas ela também tem um lado negativo. Não é verdade? Então, vamos conversar sobre o lado positivo da perfeição musical. O que tem de bom na perfeição musical? Nesse investimento em tocar bem, em cantar bem, em tocar afinado, tocar conjunto, como é o nome, né? O nome é conjunto para tocar junto, não é cada um, como às vezes um vai para a direita, outro vai para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Tal. Vamos lá. Alguns já falaram aqui algumas coisas, mas vamos... O que tem de bom na perfeição musical? Deus gosta. Mais do que ele gosta, ele... Não, ele, com respeito à perfeição musical, ele é digno. Aquele negócio que antigamente se cantava, se chegava assim na igreja, meus irmãos, eu não tive tempo nem para ensaiar, eu estou com a voz até rouca porque eu cantei hoje na EBF o dia inteiro, imitei uma velhinha, mas como é para Deus, eu vou cantar assim mesmo. Isso não é verdade? O pastor é fogo, fica aproveitando a experiência dos outros, né? Então, Deus merece o melhor, não é? Mais alguma coisa sobre perfeição musical? Sim, ele entende que aquilo que ele está fazendo o melhor para Deus dentro do dom que Deus lhe deu. Porque dentro daquilo que Deus nos dá, a gente vai aperfeiçoando isso para o Senhor. Mais o quê? Mais uma coisa. Vamos lá. Uhum. Sim. Uhum. Fala, Milton. Sim, é um ponto positivo, mas eu acho que o ponto mais positivo do que vocês estão falando é que isso vai unindo o ministério, vai trazendo o ministério a um foco. Eu quero dizer para vocês que o maior valor, o ponto mais positivo da perfeição musical é criar um ambiente favorável. A perfeição musical, ela serve para que o ambiente ele fique, não tem outra palavra melhor para esclarecer, favorável, dê condições para aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, ela chegue de uma forma melhor ao coração daqueles que estão presentes. E isso é bíblico, quer ver? Não, volta aqui. 2 Reis 3:11, vamos lá, vamos abrir lá rapidamente. Segunda Reis, capítulo 3, verso 11. O irmão que achar, por favor, leia de 11 até 15. E quem não achou, vai correndo atrás. 2 Reis 3, de 11 a 15.
Vai até o 15. Me tragam o quê? Os homens, só um minutinho, Rose. Os homens estão em guerra, estão para enfrentar um povo inimigo. Josafá se misturando com quem não devia, com Acabe. Mas Josafá teme ao Senhor e pede para um profeta falar da parte de Deus. O profeta entra em um debatezinho ali com eles e de repente ele fala: tem um músico aí? Ou na versão de vocês, tem um tangedor ou arpista, né? Continua, Rose. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Por quê? Porque esse músico estava cheio de unção? Porque esse músico estava cheio do Espírito Santo? Entenda o seguinte, o texto só deixa claro uma coisa, que teve um músico tocando de uma forma que quebrantou o coração do profeta e o poder de Deus veio sobre ele. É diferente do caso lá de Davi, lembra do caso de Davi? Que tem um espírito maligno na parte de Deus, é uma coisa a estudarmos, sobre Saul. E Davi, o texto mostra que Davi já estava ungido, ele estava cheio do Espírito Santo, e Davi vai até Saul, e quando Davi começa a tocar, o espírito maligno sai, que estava da parte de Deus em Saul, sai de Davi. Mas eu preferi esse texto exatamente para nós nos focarmos na questão musical. Está lá o profeta tenso, nervoso com aquela situação. Eu penso que Eliseu estava doido para dar logo acabar logo com aquela história com Joabe. E aí chega lá o tangedor, o instrumentista, claro, não tem um harpa aqui, eu nem saberia tocar. Ai. Senhor, me ajuda. Sem errar, como eu errei aqui, sabe? A música, ela vai gerar um ambiente favorável para o que está sendo feito, o que está sendo proposto. A música, ela pode gerar alegria. Às vezes você está aqui, veio cansado, pensando, acho que eu vou para casa, tal. E aquele dia, Deus, como Ele é soberano, sabe como você está. Ele inspira o ministro de louvor a começar com um hino um pouquinho mais alegre. Você chega aqui triste, aí começa. Aí você... Vamos lá? Você nem quer bater palma, mas os músicos estão tocando redondinho. Você fez cara feia por quê? Porque o músico errou. Aí você que já estava se levantando, de repente, negócio esquisito. Eu não devia ter vindo mesmo, não. Sabe? É essa coisa, gera assim, pode gerar alegria, pode gerar contrição, pode gerar reflexão. É salutar, é importante, é uma estratégia que Deus deu. Imagina que o pastor pregou em Salmos 51, quando Davi pecou contra o Senhor, e ele pecou pesado, né? Ele adulterou, depois foi um homicida, porque coloca Urias à frente da batalha para morrer, e ele ficou como se tivesse tudo bem, mas de repente o profeta chega e adverte ele, e Davi
se arrepende e Davi começa a orar, reconhece o seu pecado, porque a nossa vida é um culto ao Senhor e vivemos uma vida de confissão. E Davi reconhece seu pecado e lá no Salmo 51 ele começa a falar: Senhor, tem misericórdia de mim, compadece de mim segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, eu sou pecador mesmo, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Aí ele começa a ver que ele precisa ser transformado, aí ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E depois que o pastor prega isso tudo, ele pede para o povo fechar os olhos. Fecha os olhos agora, fecha os olhos, vamos lá, vamos viver a experiência. Aí o pastor começa a ministrar sobre você, começa a te dar orientações, porque nós precisamos ter o nosso coração transformado, amém ou não amém? Sim ou não? Precisamos ser tratados pelo Senhor, precisamos ser transformados pela presença do seu Espírito. E nisso o pastor combinou que o ministério tocasse um hino lá. Aí o ministério começou. Pense nisso, nessa história de Davi. A gente começa a reconhecer o nosso pecado, começa a reconhecer as nossas falhas, e a gente vai pensando. Vai pensando em tudo isso. Aí o povo começa a cantar: renova-me, sentindo o pesar do pecado e recebendo o perdão de Deus. E o pastor dá ordem para começar a cantar, libera. O povo começa: renova-me, Senhor. Está rindo por quê, irmão? Sim ou não? Nós temos que, como Ministério Louvor, fazer o papel desse tangedor, desse arpista, desse músico que deu condições ao profeta, inspirou o profeta para ele continuar cantando. Nós temos que fazer esse papel em todos os horários, especialmente depois da mensagem. Eu pego no pé dos meus aqui, ele sobe. Porque quando o pastor acaba de pregar, que põe o povo para orar, o ministério está sentado aí, espalhado. O ministério tem que levantar, pisando em ovos. Subir nesse lugar, pegar o seu instrumento. Permita-me. E o pastor querendo ministrar, depois se afina. E aquela mexação aqui em cima, isso atrapalha. Eu já estou entrando, além da perfeição musical, para uma postura de ministério, de pensar o seguinte: Deus está falando, tem alguém superior falando, não é o pastor, é Deus falando. E como Ministério Louvor, nós temos que proporcionar esse momento. E quando começarmos a tocar, não pode começar a tocar qualquer coisa, dá uma nota, dá outra, e conversa um com o outro, e fala um com o outro. Não, tem que subir nesse lugar, cada um assumir a sua postura e ficar o quê? Prestando atenção em uma coisa ou outra? Não, tem que ficar ligado no que o pastor está falando ainda, no que o pastor está ministrando. É reunião de oração, o pastor está orando, ora junto com o pastor. Aí o pastor está orando aqui e está lá o músico. Não, poucas notas.
almocei o hino, tem que pegar a cifra. Não espera a cifra. Sabe qual o tom do hino? É ré. Pega 2 notinhas, primeira e quarta. Ou se quiser fazer outras modulações, pega a primeira e a sétima maior. Tanger. Vocês não têm ideia do efeito que isso faz num profeta. E não tem ideia do efeito contrário que também que faz. A perfeição musical, ela serve para isso. Para abençoar nesse sentido. Então subiu aqui. Acompanha. Os outros estão orando enquanto um instrumento só, seja o violão, um instrumento harmônico, né, ou violão, ou o teclado, né, toca aqui. Mas um bom músico, gente, não, independente do instrumento dele, ele sabe fazer criar um bom ambiente. Vou contar uma experiência rápida aqui. Eu tinha um baterista, tinha um colega, tem um colega baterista lá no trabalho, que todos lá sabiam, quando eu estava nativo ainda, que eu era pastor, e de vez em quando uns me pegavam lá para fazer meio que um gabinete pastoral mesmo. E realmente teve um dia que um colega me chamou para conversar, e lá a sala era mais ou menos desse tamanho aqui, a sala do ensaio. E ele sentiu que o meu papo com aquele rapaz, só estava eu e o rapaz que estava me pedindo conselho dentro da sala. Aí entrou um baterista. Aí ele: meu pastor, vou fazer um fundo musical para o senhor aqui na bateria. Meu Deus do céu. Ele sentou na bateria. Eu olhei assim. Meu Deus. Não é que foi mesmo fundo musical? O cara tocou suave, foi gostoso, quebrantou o profeta. Ou seja, para a gente andar, que eu tenho algo muito sério para falar ainda. A perfeição musical, ela é uma excelente serva, mas ela é uma péssima senhora. Ela não pode ser senhora. Ela tem que ser uma serva para alcançarmos o objetivo que nós temos para alcançar. E eu gostaria de já entrar direto em uma outra tentação do ministério do louvor, e essa é mais sutil, e esta apanha muito mais os ministros de louvores, mas apanha todos de um modo geral, mas os ministros de louvores têm que tomar um cuidado talvez ainda maior do que todos. Mas antes eu tenho que falar sobre os pontos negativos. Aqui saiu aqui. Então, voltando, vamos falar sobre os pontos negativos, rapidamente. Eu vou ser mais breve aqui. Ponto negativo da perfeição musical, como todos já falaram aí. Quando ela se torna a principal preocupação. Por quê? Quando ela se torna a principal preocupação, ela gera um problema muito sério. Sabe o quê? Um dos problemas que ela gera, ela ignora a congregação. O importante é tocarmos bem. O importante é tocar o que queremos, da forma que queremos. E não levamos em consideração a congregação. Nesse sentido, a adoração ela não pode ser só vertical, ela tem que ser também horizontal. Por quê? Nós não adoramos sozinhos, nós fazemos parte de uma congregação que está adorando ao Senhor. E nós devemos nos preocupar com ela. E como que a gente ignora a congregação? Na altura do som. O importante é que eu ouça. Se eu não ouvir a igreja, não tem problema. A gente precisa acertar isso aqui? Nosso ministério, sim ou não? Sim. Mas já melhoramos, estamos melhorando. Lá em Santa Cruz precisa melhorar? Lá em Margarida precisa melhorar? Quando eu me preocupo só se eu estou tocando bem, eu não me preocupo com a igreja. Eu conheço ministérios que têm excelentes músicos, mas quando eles estão tocando é uma altura que eu falo, meu Deus do céu, é um desperdício de som.
A sorte é que a gente não paga pela altura do som, né? Se a gente pagasse por cada vez que o som estivesse alto, a gente ia ficar pobre. E também no seguinte, na altura do tom. Nós estamos numa era em que os hinos são absurdamente altos. Por exemplo, olha só. Canta comigo aqui, vou cantar no tom original. Aqui eu tenho que beber água bem devagarzinho, porque se cair uma água aqui... Vamos lá. Canta comigo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços. Onde? Por que a cara feia, irmão? Por que a cara feia? Porque tá alto. O tom é alto, é o tom original, é o tom que a gente canta. As irmãs, às vezes, as irmãs que são um pouco mais ligadas, elas conseguem fazer o quê? Elas oitavam, aí se torna confortável. Senão, não tem como. Agora, canta comigo de novo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Ficou mais confortável para cantar? Ficou? Quem achou mais confortável? Só que não fica com o mesmo brilho. Vamos ser sinceros. Quem está acostumado a ouvir no tom original, nesse tom não fica com o mesmo brilho do tom original. Quando a minha preocupação maior é a perfeição musical, eu ignoro se está confortável para a igreja e muitas vezes até para o próprio ministério cantar. Porque o importante é ficar bonito, como nós ouvimos no CD e como assistimos no vídeo. Não é verdade? Seguindo. A perfeição musical torna a igreja refém dos músicos e cantores. Porque os músicos e cantores é que começam a ditar quais são as músicas cantadas, as que são mais trabalhadas musicalmente, que tem aquela parte que é tão bonita. E isso gera o quê? Um banimento dos hinos tradicionais. A gente deixa de cantar os hinos tradicionais porque eles são simples. Senhor meu Deus, quão teu maravilhado, contemplo a tua imensa criação. Aí o que o músico faz? Vamos colocar um negocinho aqui para dar um brilho, dar um negócio aqui. Sabe, não tem problema fazer isso. Só que a gente, na verdade, não faz isso. Ou a gente transforma o hino em uma coisa totalmente diferente, ou a gente bane ele do nosso cancioneiro. E a gente vai acertar isso aqui. Amém? Eu sei que depende mais de mim do que de vocês mesmos. Vamos continuar. Como a irmã falou, gera vaidade. Gera muita vaidade. Por isso, voltando àquele outro slide lá da frente, deixa eu ver se eu consigo pegar direto nele aqui. Não vou conseguir não. A perfeição musical, ela tem que ficar no lugar dela, uma serva. Amém? Fala comigo, a perfeição musical, ela é apenas serva de uma adoração autêntica. Agora vamos lá para outra coisa. Sim. Violonista ou violinista? Violinista. Ah, sim.
Se a gente for entrar nesses pormenores que a Ana Paula está falando, aí a gente vai ficar escandalizado. Entendeu? Há uma igreja, não vou falar a denominação, lá em Manaus, que ela paga, isso há uns 5 anos atrás, quando eu estava na ativa, eu estou há 2 anos na reserva, né? Mas há uns 4 anos atrás, quando um colega veio de Manaus, ele não estava firme na igreja, ele estava meio afastado, mas ele tocava lá em todos os cultos, nessa igreja, ganhava R$60 por culto para tocar na orquestra. Porque o que importa é que fique bonito. Mas é isso que importa, gente. É por isso que o pastor aqui, especialmente na Nova Vida, a pessoa chega hoje, pode tocar X no espaço, como a gente falava na Marinha. Mas se não sentar e mostrar um pouco de comprometimento, não vai tocar, porque o importante não é a perfeição musical. A perfeição musical é uma serva. Vamos lá. Eu quero entrar agora sim. Eu espero que não tenha outro, que eu não estou conseguindo ver a sequência aqui, numa outra tentação mais sutil, que é o mover de Deus. Que pode nos desviar, pode ser uma tentação do Ministério de Louvor, e nos levar a se desviar da adoração autêntica. Mas pastor, como assim o mover de Deus ser uma tentação? Porque todos nós queremos o mover de Deus, não queremos? Todos nós queremos ver o mover de Deus, quando estamos pregando, quando estamos cantando, quando estamos no culto. Nós queremos ver isso. Aliás, Deus sempre respondeu aos sacrifícios. Quando ele aceitava um sacrifício, ele respondia com fogo. De alguma forma, ele respondia. Só que o que realmente nos garante que está acontecendo um mover de Deus em algum lugar? O grande problema é que para nós só tem mover de Deus quando tem lágrimas, quando tem palmas, euforia, quando se tem uma resposta visível. Se o povo ficou intacto, para a gente Deus não está movendo. E vamos ser sinceros, é legal a gente ver a expressão do povo, como nós vimos naqueles vídeos no início. Vamos ser sincero, a gente que está aqui, vê o povo vibrando, vê o povo chorando, vê o povo abaixando, sei lá, fazendo alguma coisa nos lugares um pouco mais eufóricos, vê o povo rodopiando. O problema é que a gente acaba trazendo uma coisa para a nossa cabeça muito errada, que quando Deus se move, tem que ter algo visível. Se não tem algo visível dessa forma, Deus não está movendo. Aí o que acontece, especialmente conosco, pastores, ministros de louvores, pastores que ministram? Nós somos levados a manipular a igreja para ver essas expressões. Porque se não tem palmas depois de um louvor ou de alguma coisa, a gente sente falta, porque a gente ficou acostumado com isso. Eu confesso que quando eu vim para a Nova Vida, eu fiquei muito assustado com esse negócio de palmas depois do hino. Porque na minha cabeça, palmas sempre era o quê? Quando você vai a um teatro e tem uma apresentação musical e o povo aplaude. Porque eu vim de uma igreja tradicional. Depois eu comecei a entender que as palmas, na verdade, era para glorificar o Senhor, e é algo bíblico. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o nosso Deus é tremendo. Só que a gente acaba acostumando com isso, e quando a gente não vê, a gente sente falta. Confesso a vocês que eu quase mandei vocês baterem palma depois que a gente cantou o meu conforto, tudo para mim, porque eu tive vontade de aplaudir ao Senhor. Mas só que a gente fica com uma tentação, e gente, isso é muito sutil dentro do nosso coração. Tem que tomar cuidado, porque esse não pode ser o nosso alvo. Porque o que vai acontecer? Eu quero me comprometer com a igreja de não fazer mais isso. Se eu fizer, alguém pode me chamar. Se bem que Lídia dali, ela está ali, ela vai me chamar a atenção quando eu fizer. Você acaba o hino, tal. Aí o pessoal aplaude o Senhor. Aí o que eu falo?
Aplauda mais forte. O pessoal está aplaudindo. Aí eu falo, é para o Senhor. Aí vai a baterista. E o baixo. E a pessoa está batendo forte, mas está falando assim com a outra. Vamos amanhã ver o Rei Leão? Disse que está legal a beça o filme. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A pessoa está batendo palma aqui e a mente dela está lá em outro lugar. Ela fez por quê? Porque eu manipulei para fazer. E entenda, a gente tem que tomar cuidado, porque eu sei que no fundo, no nosso coração, há um desejo de agradar a Deus, mas a gente acaba se desviando com isso. Então, vamos lá. O mover de Deus, ele tem esse perigo maior ainda. Não pense que não saia daqui dizendo que isso não pode ser a verdade em você que ministra, é eu que sou pastor. Isso às vezes está lá escondido no nosso coração, naqueles lugares assim que nem a gente consegue ver direito. A gente acaba transformando esse mover de Deus, essa coisa, em algo que vai satisfazer o ego de que nós fomos um sucesso no momento de louvor. Poxa, o ministério de louvor hoje foi 10, houve choro, o pessoal chorou, tal. E quando isso não acontece, aquelas coisas não acontecem, louvor hoje estava meio estranho, né? Eu pergunto, você cantou coisas que exaltem ao Senhor? Cantou para Ele? Então, que louvor estranho é isso? Não tem louvor estranho. Louvor estranho é cantar o que não está escrito na Bíblia, isso é louvor estranho. Nós temos que vir aqui e cantar e não ter outros alvos, porque nós precisamos entender o seguinte, que o mover de Deus ele deve ser um resultado de uma adoração autêntica. O mover de Deus, ele deve ser o resultado da adoração autêntica, que pode, diga que pode ser visto com lágrimas, com palmas, com euforias, com alguma resposta visível, com adoração espontânea. É outra coisa que a gente fica. Se não tiver louvor espontâneo, o que é o louvor espontâneo? É algo que começou a acontecer de um certo tempo para cá, em que o ministro pega ali e ele começa a falar, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, e o Senhor vem sobre nós. Aí junta 3 cantores, desculpa, eu vou falar. 3 cantores ministrando, junta Ana Paula, Fernandinho e Davi Sassi. Estão ministrando e no louvor espontâneo. E o Senhor vem sobre nós. Ei, Ele está aqui. Oh Deus. A gente tem que ter um negócio do louvor espontâneo. Mas, gente, louvor espontâneo ele é o quê? Espontâneo. Domingo passado, Domingo passado, o Clefson, ele ministrou, teve algo que foi bom, porque às vezes a perfeição musical nos amarra no hino e a gente não quer mudar aquele quadro do hino, mas aqui a gente tem uma liberdade de mudar a estrutura do hino de acordo com aquilo que Deus toca no coração. Quando ele acabou de ministrar, que eu peguei o microfone, o John pegou aqui, ele deu uma nota que... Falei, meu Deus, aí eu comecei aqui a ministrar, fiz o meu louvor espontâneo. Mas o louvor espontâneo, na verdade, eu não vou ter tempo para abrir, mas anota ali, em Efésios 5:29, Colossenses 3:16, fala de cânticos espirituais. E os teólogos entendem que esses cânticos espirituais, eles eram exatamente aquele momento em que você parava, em que você dava oportunidade para que cada irmão pudesse expressar com os seus lábios o seu louvor. Você acaba o hino, você fica só tocando e cada um apresenta um cântico ao Senhor. Vocês sabem do que eu estou falando, é uma coisa normal na nova vida, mas essas coisas devem ser o resultado. Ou seja, para a gente encerrar, gente,
Nós não podemos transformar a congregação em espectadores, como ministros de louvores, como ministério de louvor. Não podemos. Ficar aqui, cantar e a igreja assistir. E pronto. Por outro lado, nós também não podemos manipular a congregação. Para mim encerrar, quando Pedro e João foram presos no capítulo 4 de Atos, a igreja ficou orando e clamando por eles, e eles foram libertos. Abre lá para a gente encerrar com esse texto. Atos capítulo 4. Atos 4. Eu vou ler a partir do verso 23. Uma vez soltos, eu já estou aqui, vou ter que ir andando. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, versículo 24, eles começaram a orar: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, seu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com... a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E no versículo 31 está escrito: tendo eles orado, olha ali, tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Houve um mover de Deus visível. O lugar tremeu, e para falarem que eles foram cheios do Espírito Santo, alguma manifestação do Espírito houve naquele lugar, mas o mover foi de Deus e não de homens. O alvo do ministério louvor é proclamar as virtudes divinas e ouvir a igreja dizer amém. Vou repetir isso aqui. O alvo do ministério louvor é proclamar as virtudes divinas e ouvir a igreja dizer amém. Eu ainda vou explicar o que eu quero dizer com essa palavra. Ou seja, o ministério precisa se unir com a igreja em expressões para alcançar o alvo. Amém? Vamos lanchar e daqui a 15 minutos a gente volta.